passando por momentos difíceis na vida. Os momentos difíceis da nossa vida, frustrações, medos, pânicos, dificuldades, todos nós já enfrentamos dias difíceis, todos nós já passamos por situações difíceis, todos nós já enfrentamos momentos de dores, de dificuldades, de angústias, de amargura. Quem não passou está passando, quem já passou talvez voltará a passar novamente, porque a vida é um ciclo. Ora está tudo bem, de repente acontece alguma coisa que deseja tirar a sua paz, deseja tirar a sua alegria. Então na vida nós vivemos inúmeros momentos, sim ou não? Passamos por inúmeras situações na vida. E agora, como nós lidamos com essas situações é que faz a diferença. O segredo não é passar pelas dificuldades, o segredo é como nós passamos pelas dificuldades. Então, se nós tivermos motivação, autocontrole e empatia, nós vamos aprender a lidar com as situações, por mais difícil que seja, de uma forma diferenciada. Agora, quero contar para você uma história que eu ouvi. Três amigos estavam em uma lanchonete. Três amigos estavam fazendo um lanche em uma lanchonete. Preste bem atenção. Três amigos estavam ali numa lanchonete, fazendo um lanche. De repente, começaram a ouvir barulhos de tiros. Começou a ouvir barulho de tiro para tudo quanto é lado. Um daqueles três amigos se jogou debaixo da mesa. Preste bem atenção. Três amigos estavam em uma lanchonete, fazendo um lanche, comendo um lanche. De repente, começou a ouvir barulho de tiros. Um daqueles três amigos se jogou debaixo da mesa. Outros dois ficaram de pé, observando de onde vinham aqueles tiros. Bem, por que dois ficaram de pé e um se jogou debaixo da mesa? Vou te dizer o segredo, preste bem atenção. Sabe por que dois ficaram de pé e um se jogou debaixo da mesa? Porque aqueles dois que ficaram de pé, eles eram policiais. Então barulho de tiros para ele não é preocupação. Eles estavam preocupados de onde vinham os tiros. Eles não estavam com medo dos tiros. Em contrapartida, aquele outro não era policial. Então o barulho de tiros o assustou e o fez se jogar debaixo da mesa. Aqui está a diferença de quem está preparado e quem não está preparado. Porque aqueles dois eram policiais, os barulhos de tiros não o assustaram. Já em contrapartida, o outro não era policial, então o barulho de tiro o assustou. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta. Diante das dificuldades, adversidades, lutas, preocupações, frustrações, medos, pânicos, tristezas, desespero que nós enfrentamos na vida, nós somos aqueles que nos jogamos debaixo da mesa, ou nós somos aqueles que ficamos atentos para ver de onde vem vindo o problema e tomamos um posicionamento para resolver o problema? Você está aqui comigo? Preste bem atenção. Diante da adversidade, dos problemas, nós temos duas opções: ou nós nos jogamos debaixo da mesa, ou nós observamos e começamos a entender: opa, esse problema vem vindo daqui, eu vou agir para resolver o problema. Esse problema vem vindo daqui, eu vou agir para resolver o problema. Ou nós nos jogamos debaixo da mesa. Lutas e dificuldades todos passam, sim ou não? Problemas e aflições todos passam. Dias difíceis vêm para todo mundo. A Bíblia diz que o sol vem para todo mundo, como a Bíblia também diz que a chuva vem para todos. Dias de dificuldade todos enfrentam. A forma que nós enfrentamos é que faz a diferença. Ou você se joga debaixo da mesa, ou você enfrenta a situação. Está aqui comigo? Então qual a diferença daqueles policiais para aquele rapaz? Que os policiais tinham preparo. Quem tem preparo enfrenta o problema de forma diferente. Diga assim comigo: a falta de preparo me faz fazer besteira. Diga: o preparo me faz enfrentar o problema. A diferença está nisso. Quem tem preparo, enfrenta o problema. Quem não tem, se joga debaixo da mesa. Então na vida não é diferente.
diante das adversidades e lutas que nós enfrentamos, ou nós nos escondemos, ou nós vamos ver de onde vem vindo aquele problema para resolver. A diferença está no preparo. E em muitos casos as pessoas começam a questionar muitas vezes os problemas que estão passando, porque elas começam a questionar: mas eu estou na igreja e não é possível, estando na igreja, enfrentar esse tipo de problema. Será mesmo? Será porque estamos na igreja, nós estamos livres de enfrentar problemas e dificuldades? A questão não é você estar na igreja, a questão é o quanto a igreja está dentro de você. Porque você pode estar 20 anos na igreja e a igreja nunca entrou dentro de você. Você pode estar servindo a Jesus por toda a sua vida e a igreja não entrou dentro de você. Você pode ter nascido na igreja, ser batizado na igreja, teu casamento ser feito na igreja, teu ofício fúnebre ser feito na igreja, e no dia do Senhor te recolher, você ainda ir para o inferno. Porque se a igreja não estiver dentro de você, se a santa palavra de Deus não estiver dentro de nós, nada muda. É o preparo que faz a diferença na nossa vida. O que qualifica uma pessoa da outra é o quanto ela se preparou. Sim ou não? Pessoas preparadas vão mais longe, pessoas que não se preparam não chegam muito longe. Então os problemas, lutas, dificuldades, aflições, todos nós passamos. Agora, como é que nós enfrentamos tudo isso? Grave o que eu vou te dizer. Todos nós nessa vida precisamos de motivação, autocontrole e empatia. E nós vamos ver um pouquinho de cada um desses. O que é uma motivação? De acordo com o dicionário, motivação nada mais é do que entusiasmo. Converse com uma pessoa motivada, que está animada, e converse com uma pessoa desanimada, desmotivada, sem ânimo nenhum. Tem ou não tem diferença? Ou é igual? É igual conversar com uma pessoa animada e uma pessoa desanimada? Elas pensam a mesma coisa? Elas projetam a mesma coisa? Não, o animado vê de uma forma diferente, o animado projeta de forma diferente, o motivado dorme motivado, acorda motivado, o desanimado dorme desanimado, acorda desanimado. O motivado, não importa o tamanho do problema, ele não se esconde debaixo da mesa. Já o desmotivado, não importa o tamanho da dificuldade, ele já aumenta um pouco mais. Então na nossa vida é tudo questão de motivação ou desmotivação. Toda pessoa, seja ela cristã ou não, se não tiver motivação, ela para no meio do caminho. A falta de motivação nos faz parar no meio do caminho. A falta de motivação nos faz parar no meio do caminho. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Abra sua Bíblia para mim. Livro de Gênesis, o primeiro livro da sua Bíblia. Livro do Gênesis, capítulo 11. Gênesis capítulo 11, versículo 28. Gênesis capítulo 11, versículo 28. Diz assim, Gênesis 11, capítulo 28, o texto nos diz assim: Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, ele ainda não tinha mudado o nome para Abraão. E o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão. Juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã.
de Ur dos Caldeus para Canaã. Grave isso. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Olha aqui para mim, por favor. Olha o que é a falta de motivação. A Bíblia nos conta a história do pai de Abrão. Até então o nome dele ainda não era Abraão. A Bíblia nos conta a história de Abrão. E a Bíblia diz que o pai de Abrão teve um filho, e o seu filho veio a falecer. E diz a Bíblia que o pai de Abrão decide sair de uma cidade chamada Ur dos Caldeus em direção a Canaã. Preste bem atenção. O pai de Abrão, assim que o filho dele vem falecer, ele decide sair de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas diz a Bíblia que no meio do caminho ele para em uma cidade que por sinal tinha o mesmo nome do seu filho, chamado Harã. E diz a Bíblia que ele viveu 205 anos e ele morreu naquela cidade. Agora olha aqui para mim, por favor. A Bíblia diz que ele saiu de uma cidade para ir para outra. Por que que ele parou no meio do caminho? Quantas pessoas estão assim? Por falta de motivação, tomam uma decisão, mas no meio do caminho elas param. O objetivo não era parar no meio do caminho. O objetivo não era ficar naquela cidade. O objetivo era ir até Canaã, mas ele não foi, ele parou no meio do caminho. A falta de motivação nos faz parar no meio do caminho. Quantas pessoas que por falta de motivação ficam paradas? Quantas pessoas que por falta de motivação param a sua vida? Quantas pessoas que por falta de motivação param tudo na vida, deixam de estudar, deixam de prosseguir, deixam de construir, deixam de fazer, começam a motivar, de repente entra um desânimo tão grande no coração da pessoa que a pessoa para. Então a falta de motivação faz a pessoa parar no meio do caminho. Você está aqui comigo? Um homem decidiu sair de um lugar para o outro, mas a situação foi tão séria que ele para no meio do caminho, e diz a Bíblia que ele morreu naquele lugar. Quem não tem motivação, para em qualquer lugar. Querido, grave essa mensagem nessa noite. Você precisa de motivação para continuar a sua caminhada na fé. Segunda coisa que você precisa ter é autocontrole. Diga comigo, autocontrole. Você necessita ter autocontrole. Por que que eu preciso ter autocontrole? E o que é autocontrole? Autocontrole é nada mais, nada menos do que conseguir governar a si mesmo. Pois quem não governa a si mesmo não governa mais nada. Sabe aquela pessoa que diz assim: eu falo mesmo, tudo que me vem à boca eu falo mesmo. Comigo é assim, escreveu, não leu, o pau comeu. Eu vou falando mesmo, gostou, gostou, não gostou, quero dizer para você que você está errado. Sabe por quê? Porque quem não tem um filtro na sua boca, fala o que não deve e vai se arrepender do que falou depois. Hello? Precisamos ter um filtro aqui, ó. Precisamos ter um filtro. Antes de sair falando qualquer coisa, precisamos aprender o que falar, porque muitas vezes nós podemos nos arrepender daquilo que falamos. E as palavras são como penas jogadas ao vento. Vai pegar elas depois para você ver se você consegue. Autocontrole. Precisamos aprender a governar a nós mesmos. Quem não governa a si mesmo não governa mais nada. Tudo isso está relacionado a tudo aquilo que nós vivemos na vida. Desde uma palavra que vem à nossa boca,
precisamos falar, aquela questão, não fale sem pensar, pense para falar, porque vamos ser sinceros, é difícil magoar as pessoas, né? É difícil, irmãos? É fácil demais. Coisa mais fácil que tem é magoar alguém, porque nós vamos falando o que não pensamos, esquecemos de colocar o filtro, e aí depois, dependendo do caso, vamos ter um sério problema para resolver aquilo que falamos. Esperamos em Deus que em muitos casos consigamos, que a pessoa tenha um coração inclinável, tendencioso a perdoar, porque se não tiver, só Jesus na causa. Controle para falar, autocontrole para tudo na vida. Aprenda a governar a si mesmo, aprenda a governar as suas decisões, aprenda a tomar decisões governadas, para não sair tomando qualquer decisão. Abra comigo Provérbios 25, 28. Olha que diz o texto da palavra do Senhor, Provérbios capítulo 25, versículo 28. É importante aprender a governar, aprender a ter autocontrole. Provérbios 25, 28 diz assim: como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Olha o que a Bíblia diz: como uma cidade que não serve para nada, como uma cidade que não serve para nada, assim é aquela pessoa que não tem domínio próprio. Tem um pastor muito famoso chamado pastor Cote. Ele diz assim, que quem não tem domínio próprio, fique tranquilo, tem demônio próprio. Sério, irmão, precisamos aprender a dominar a nossa língua, dominar a nossa vida, dominar as nossas emoções, dominar a nossa situação, aprender a lidar com todas as coisas, ter autocontrole. Não estou dizendo para você que é fácil, mas eu estou dizendo que é necessário. Segunda coisa, abra comigo o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 23. A Bíblia fala sobre o fruto do Espírito. Todos nós precisamos ter o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 23. Paulo nos diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha o que a Bíblia nos diz, olha o que a palavra do Senhor está nos falando, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A Bíblia está dizendo que todos nós precisamos ter o fruto do Espírito. Todos nós necessitamos ter tudo isso dentro da nossa vida. Isso faz parte da caminhada da vida cristã. Deixa eu lhe dizer, é fácil? Não, mas é possível, senão não estaria na Bíblia. Autocontrole. Quem não governa a si mesmo, não governa mais nada. Último ponto, empatia. O que é empatia? Empatia nada mais é do que se colocar no lugar do outro, sentir a dor do seu próximo, se colocar no lugar do próximo. E quando falamos em se colocar no lugar do outro, ninguém quer isso, porque é aquele fator o seguinte: vou puxar brasa para minha sardinha, porque o negócio é aqui, o negócio é comigo. Se eu resolvi o meu problema, resolvido está, o teu não me importa. Mas precisamos ter empatia, precisamos nos doer pelo próximo, precisamos sentir a dor do próximo, porque senão nós vamos ficando muito enrijecidos. Nada nos mexe mais, nada nos comove mais. Para nós vai ser tanto fácil como tanto fez, e não é assim que funciona. Nós precisamos sentir a dor do próximo. Sentir a dor do próximo, isso é amor. Só quem ama é que pode se colocar no lugar do outro. E a Bíblia nos fala exatamente de um texto muito profundo sobre isso. Abra comigo o livro de Lucas, capítulo 10, versículo 27. Olha o que o texto nos diz. Nos conta a história exatamente de um homem que decidiu se colocar no lugar do outro. O texto nos diz assim: ele respondeu: ame o Senhor o seu Deus
de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou-se a Jesus: quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus, olha o que Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-lhe e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou aonde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Olha que interessante. Quem é o nosso próximo? Quem é o nosso próximo? Quem é o seu próximo? Quem é o meu próximo? A Bíblia nos conta a história do bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. De repente veio os assaltantes. De repente se levantou os assaltantes, bateram naquele homem, espancaram aquele homem, deixando-o quase como morto. Diz a Bíblia que desceu o sacerdote por aquele local, viu aquele homem ali quase morto, não fez nada. De repente também desce um levita, e o levita passa por ali, também vê aquele homem e não faz nada. Mas a Bíblia diz: pelo terceiro passou um homem chamado bom samaritano. O bom samaritano, ao ver aquele homem, olhou a situação daquele homem, preste atenção, pegou azeite para colocar nas suas feridas, pega aquele homem todo machucado, coloca sobre o seu cavalo, vai até uma hospedaria, paga a hospedaria e diz: olha, cuidem dele, amanhã eu volto novamente, não se preocupe, o que ele gastar aqui eu pago. E aí Jesus faz uma pergunta: qual desses 3 mostrou amor ao próximo? E disseram: aquele que socorreu. E Jesus diz: então vá você e faça o mesmo. Empatia é isso, é ver alguém sofrendo e sentir a dor daquela pessoa. Está aqui comigo? Sentir a dor do próximo. Será que nós temos empatia? Ou será que nós agimos da seguinte questão: cada um por si, vou salvar o meu, o que importa é o meu. Será que a nossa atitude é essa? Ou será que dentro de nós existe um sentimento de amor para com o próximo? Porque Jesus nos diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo, ver a necessidade, estender as mãos, fazer aquilo que nós podemos fazer. Se a dor do teu irmão não dói em você, é sinal que a tua ferida é pior do que a dele. Se a dor do teu irmão não dói em você, é sinal que a tua ferida é pior do que a dele. Tudo isso é necessário que nós venhamos ter dentro de nós motivação, autocontrole e empatia. Preste bem atenção, já estou terminando. Temos que tomar cuidado, pois muitas pessoas agem dessa forma. Olha só como muitas pessoas agem, porque muitas vezes as pessoas pensam que os outros são iguais a ela, e muitas vezes as pessoas agem da mesma forma, porque na cabeça dela ela acha que todo mundo é daquele jeito, então ela acha que todo mundo faz a mesma coisa que ela faz. Não são poucos os casos assim. Se uma pessoa é imoral,
ou seja, com a mente deturpada, com a mente depravada, com a mente com pensamentos que não convêm, ela acha que todo mundo é igual a ela, porque a mente dela é suja e acha que todo mundo tem a mente suja. Se uma pessoa é gananciosa, ela acha que todo mundo é ganancioso que nem a ela. Se uma pessoa tem a deficiência de ser ladrão, ela acha que todo mundo rouba que nem ela rouba. Por isso ela não consegue confiar em ninguém. Se uma pessoa tem o espírito de doença dentro dela, ela acha que tudo que está à volta dela é doença. Se aquela pessoa tem o sentimento de derrotado, fracassado, se aquela pessoa vê derrota em tudo, ela consegue ver derrota também em tudo que está ao lado dela e com as pessoas que estão do lado dela. Por quê? Porque aquilo que domina a mente dela, domina a ação dela, domina a forma dela, domina o coração dela, domina a motivação dela. Deixa eu te dizer algo, pense melhor dos outros. Não julgue para não ser julgado. A Bíblia diz que a boca fala do que o pé está cheio. É isso? A boca fala do que o coração está cheio. Por isso precisamos aprender o que estamos falando. Porque a Bíblia diz que eu vou ter que dar conta de tudo que eu falei. Mas é fácil dizer, o bispo vai ter que dar conta de tudo que falou. Mas você também vai ter que dar conta de tudo que falou. Todos nós teremos que dar conta de tudo aquilo que nós falamos. Pessoas boas produzem bons frutos. E é pelo fruto que você conhece quem é a pessoa. Volto a dizer agora há pouco. Não julgue a igreja se fulano não mudou, se Beltrano não mudou. A culpa não é da igreja, a culpa é sua, por não deixar a igreja ser igreja dentro de você. Porque uma vez que Jesus for Jesus dentro de você, aquela história que diz assim, fulano nasceu torto, vai morrer torto, com Jesus não funciona assim não. Ele sabe endireitar qualquer pessoa, até a pior pessoa. Quando se entrega a Jesus e permite Jesus entrar nele, ele muda, transforma e refaz. Motivação certa para o que é de Deus e para com as coisas de Deus. Porque quando eu tenho motivação, eu vou chegar no lugar desejado. Autocontrole para saber falar, o que falar e como falar para tomar decisões. E empatia, estar no lugar do outro, sentir a dor do outro. Porque quando eu sinto a dor do próximo, eu deixo de ser juiz para ser ajudador. 2 homens passou, sacerdote e levita, pessoas importantes, viram o homem quase morrendo, não fizeram nada. Vem o bom samaritano, alguém que ninguém esperava nada, vê o homem morrendo, passa azeite nas suas feridas, põe ele no seu cavalo, vai até uma hospedaria, paga, diz, podem cuidar dele, o que ele gastar mais, eu pago depois. Eu disse outro dia, se alguém passa na tua casa lhe pedindo um prato de comida, você não faz mais do que a obrigação. Se na tua mesa está cheia, você estender, colocar uma comida e dar para alguém que está com fome. Se alguém lhe pede uma ajuda e você pode fazer, faça. Se alguém está passando por uma dificuldade e você pode dar uma cesta básica para aquela pessoa, dê. Se você tem condição de pagar uma conta de água, de luz para aquela pessoa, pague. Se você pode fazer alguma coisa, faça. Sinta a dor daquela pessoa, faça algo por alguém. Isso não lhe garante o céu, porque a Bíblia diz que não é por obras que nós vamos para o céu, é pela graça. Mas isso faz com que eu sinta a dor do meu próximo. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Para encerrar, motivação, autocontrole e empatia faz você sair de um lugar para o outro, faz você viver a sua vida cristã melhor. E grave o que eu te disse, se você não estiver preparado, você vai se jogar debaixo da mesa. Só quem está preparado é que vai ver o problema e vai tentar resolver o problema.
Que o Senhor tenha falado com você nessa noite, que você tenha se permitido nessa noite deixar o Senhor falar com você, para que você possa nessa noite e através dessa noite, a partir de hoje, se tornar no mínimo uma pessoa melhor em Deus e através de Deus. Amém? Você acredita que Deus quer realizar os seus sonhos? Crê nisso? Agora Deus só vai realizar se você estiver de acordo. Faça a sua parte, tudo vai fluir melhor em nome de Jesus. E eu encerro com essa frase: não importa o quanto você está na igreja, o quanto da igreja está dentro de você. O segredo é esse: não importa o quanto você está na igreja, e sim o quanto da igreja está dentro de você. Deus te abençoe. Coloca.